dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos à parte 2 do vídeo longuíssimo que eu fiz sobre o documentário sobre a cientologia. E no primeiro vídeo eu comparei mais com os legendários. Esse segundo vai ser só loucura, dedo no cu e gritaria da própria cientologia. Então nós temos a primeira parte, que eu usei vários pontos para comparar sobre os legendários, e agora nós temos a segunda parte sobre a loucura que foi a segunda gestão, que é a gestão que está até hoje, 2025, na cientologia, do David. E eu estou sendo mais detalhada porque cada segundo desse documentário é um momento de absurdo, de caos, de loucura, e eu preciso contar pra vocês porque parece mentira, gente. Isso tudo aconteceu, isso tudo tá na gravação, isso tudo tem prova. Mas tá, começamos a gestão do David. Como que ele chegou a ser o presidente geral, dono da porra toda da cientologia? Ele brigou com todo mundo, ele abusou do poder, ele coagiu as pessoas e ele acabou sendo conhecido na cientologia como um cara que é pau pra toda obra. Ele faz qualquer coisa para cuidar da religião. Qualquer coisa. E quando ele ascendeu à liderança suprema, ele meteu o louco de um jeito, ele não tolerava nenhum tipo de crítica sobre a cientologia. Ele acreditava que 98% das pessoas do mundo eram pessoas ruins, que mereciam sofrimento. E ele liderava todo mundo baseado nessa crença. Então todo mundo ficava sempre apavorado perto dele. Quem conta isso pra gente no documentário é o assistente principal do dono da cientologia. Então esse cara e um relações públicas da cientologia, eles vão contar as coisas que eles fizeram. Então não é tipo talvez, não é tipo eu ouvi falar. Literalmente fizeram essas coisas. Por que eu tô dando tanta ênfase a isso? Acompanhe. Na cientologia, tinha uma regra chamada fair game. Qualquer pessoa que ataque a cientologia ou ameace a cientologia merece ser destruída. A cientologia não tem nada a ver com o cristianismo, que é sobre dar a outra face. A cientologia ataca e não defende. Ela ataca todo mundo antes que precise se defender. E o David levou isso para um nível completamente superior. O que basicamente toda a liderança ouvia era que a cientologia é a grande religião, é a grande verdade, ela está acima de tudo e todos precisam conhecer a verdadeira verdade verdadeira. Então, a cientologia está acima da lei, está acima da moral, está acima de tudo. Então você pode fazer qualquer coisa para defender a grande verdade do mundo. E todos são criados com essa ideia. E esse imediato do chefe da cientologia falou que no período que ele foi auxiliar da liderança, foi criada a maior rede de espionagem doméstica da história dos Estados Unidos. Maior rede de espionagem doméstica da história dos Estados Unidos. Então, toda vez que alguém falava mal da cientologia, eles eram processados, eles mandavam detetives atrás da pessoa, eles mandavam membros da cientologia ficarem na porta da casa da pessoa. Toda vez que ela saía de casa, ela sofria assédio. Eles trancavam pessoas em galinheiros, né? Muitas pessoas apanharam muito, porque resolveram falar qualquer coisa ruim sobre a cientologia. Inclusive, tem um cara que resolveu criar uma matéria longa sobre a cientologia e eles mataram o cachorro dele. Eles mataram o cachorro do editor da revista que falou mal da cientologia. Isso não é nem o começo do BO. Eles instalavam câmeras na frente da casa das pessoas. Então eles tinham gravações de 5, 6 anos de jornalistas que pensaram na ideia de falar mal da cientologia. Eles quebravam vidro de carro, eles rasgavam pneu. E esses eventos, mesmo sendo suprimidos, começam a aparecer gradativamente na televisão, tal coisa. E daí entra o porta-voz da cientologia. E é uma cena muito boa, porque mostra uma reportagem antiga da CNN, ele falando, tudo que está acontecendo é mentira, essas pessoas estão se inventando. A cientologia é uma religião pacífica do bem, a gente só quer ajudar todo mundo, a gente é ótimo. E daí mostra esse mesmo cara 20 anos depois falando, tudo que eu falei é mentira. Tudo que eu falei é mentira. A gente foi ensinado que tudo bem mentir por bem maior. Eu mentia loucamente. Eu era a pessoa que estava perseguindo todo mundo e daí eu ia na CNN e falava que era mentira. E isso é muito divertido, porque a gente vai ver várias vezes eles contradizendo o eu do passado deles mesmo que está gravado. Isso é muito legal. Isso era como eles coagiam as pessoas de fora a não falar mais sobre a cientologia. As pessoas de dentro foi criado um campo de concentração, sério. Eles chamavam de Centro de Reabilitação Supressista, porque uma pessoa que era mal vista pela cientologia era uma pessoa supressora. Então qualquer membro de dentro da cientologia que tinha pensamentos supressores
era mandado para esse lugar. Um lugar onde você trabalhava por 30 horas e descansava 3. Um lugar onde a única refeição que eles te davam era resto de comida. Por semanas, dias, meses, sem nenhum contato com ninguém de fora. Só com as outras pessoas que foram ligeiramente consideradas supressivas. Campo de concentração, sim. Uma dessas pessoas que ficou nesse centro de reabilitação por muito tempo, ela era casada, ela tinha um bebezinho e estava grávida de outra criança. A gravidez não era encorajada para pessoas da liderança, do C Organization, porque isso era visto como uma preocupação desnecessária. Então, se você fosse de fora, se fosse só um membro, você podia ter filho de boa. A liderança não era encorajada. Enquanto ela estava passando por esse momento de reabilitação, a filha dela foi entregue para os cuidadores da Scientology. Essa pessoa em específico, ela era quem? Ela era a ponte do John Travolta com a Scientology. Então, ela ficou BFF do John Travolta. Eles só tiraram ela do centro de reabilitação para ligar para o John Travolta e perguntar se teria como passar nos embalos de sábado à noite de maneira privada para a liderança da Scientology. Ela estava super empolgada, que primeiro, que fazia meses que ela não falava com nenhum outro ser humano, e porque ela ia rever um amigo, que ela meio que abandonou, assim. Porque você não pode falar para ninguém que você tá indo para esse centro de reabilitação. John Travolta emprestou a cópia dele em filme, película, para a Scientology assistir. Não deixaram ela falar com o John Travolta. Ela acabou passando pelo lugar onde as crianças eram cuidadas e viu a filha dela malnutrida, com moscas andando em volta dela, com o olho fechado de tanta secreção por causa da conjuntivite, com uma febre alta, junto com várias crianças em total estado de negligência. Ela falou que aquele foi o ponto de virada dela. A partir daquele momento, não tinha como ela continuar numa igreja que fizesse isso com o filho dela. Só que, no centro de reabilitação, ninguém podia sair, né? Tinha segurança. Então, ela inventou para o segurança de que ela ia deixar a filhinha dela com uma parente para levar ela no médico e ia voltar para o centro de reabilitação. Ela ligou para a única pessoa que ela conhecia que não estava na Scientology, porque esse tipo de religião ela isola, né? Que é a assistente do John Travolta. E como num filme, ela fala pro segurança, eu vou entregar minha filha. E ela vai entregar a filha, ela abre a porta do carro, entra com um bebê com o carro em movimento para conseguir fugir da Scientology. Tal qual um filme de ação, ela se joga dentro de um carro em movimento com o bebê no colo para poder se livrar da Scientology. E essa secretária, essa assistente do John Travolta, conta que teve um período que o John Travolta tentou sair da igreja da Scientology. E daí o que a igreja fez? Ela mandou os auditores criarem um dossiê chamado Destruição de Carreira, com tudo o que ele falou na Scientology que pudesse destruir a carreira dele. E eles só mostraram a pastinha pro John Travolta e falou, você quer sair? Sai então. Vai lá, sai. Sai que a gente manda isso pra todo mundo ver. E quem conta isso pra gente é o cara que mandou juntar a pastinha. Então, como eu falei, não é um eu ouvi falar, não. Cara, eu mandei os auditores juntarem a pastinha de destruição do John Travolta. Então o John Travolta ficou meio que preso na Scientology, assim. E ele não podia sair de jeito nenhum e tinha que continuar sendo porta-voz. Quando a liderança do David completa 10 anos, eles têm o grande BOzão. Que eu falei pra vocês que o Hubert não pagava imposto, né? Ele não pagava imposto porque ele acreditava que ele fazia parte de uma igreja e a igreja não paga imposto. Só que o Estado falou, isso não é igreja, isso é autoajuda, a gente não considera uma igreja. E ao invés de ele chegar num consenso, ele falou, então tá, então eu vou fugir pro oceano. E fugiu pro oceano. E em 1993, a Receita Federal bateu na porta da Scientology e falou, então, tá aqui, ó, a dívida de vocês mais as multas dá mais de 1 bilhão com B de dólares. Bilhão de dólares. E quem estava na liderança sabia que isso era mais ou menos o caixa da igreja. Então, se eles pagassem a multa, não tinha mais igreja. O que o David, psicopata, fez? Ele criou um plano de ataque. Qual foi o plano de ataque? Então, é a Receita Federal da Califórnia, né, onde fica Los Angeles. Ele chamou milhares, não centenas, milhares de pessoas para que cada uma delas fizesse pelo menos um processo contra a Receita Federal. Então, de um dia para o outro, 3.000 novos processos contra a Receita Federal apareceram. E eles não fizeram só naquela jurisdição, eles fizeram em todas as jurisdições possíveis. E eles não processaram apenas o Estado, eles processaram as pessoas que trabalham na Receita Federal. Por quê? Porque eles colocaram detetives em cada uma das pessoas da Receita Federal, dos funcionários, para descobrir coisas e iniciar processos. Não
É só isso. Eles procuraram ações de outras pessoas no passado, pegaram todos os processos que aconteceram na história da Receita Federal e fizeram uma revista. O nome da revista é Liberdade. E eles distribuíram essa revista para todo mundo. Então a Receita Federal estava passando por uma superlotação de processos contra ela e um ataque direto à idoneidade da Receita Federal de uma maneira pública, porque eles estavam batendo de frente com tudo. Esse cara que liderava isso falou que uma vez eles mandaram várias pessoas disfarçadas numa convenção de auditores da Receita Federal e eles anotaram todas as bebidas que os auditores bebiam no happy hour e fizeram um artigo dizendo quantos dólares os auditores da Receita Federal gastavam com bebida alcoólica. Foi um negócio tão completamente desproporcional para a Receita Federal. Eles estavam tão sobrecarregados de caos e destruição que eles tiveram uma reunião com o David. E o David falou, se você perdoar a nossa dívida e considerar a gente uma igreja, a gente derruba todo o nosso plano. E eles falaram, sério? E fizeram assim, tipo, então tá bom. Receita Federal do Estado da Califórnia não é Receita Federal se é do Estado da Califórnia, não era assim. A Receita Federal, geral, porque é federal, senão seria Receita Estadual. Mas tá, perdoou uma dívida de mais de 1 bilhão com B de tanto caos que a cientologia causou na cabeça deles. O David conta isso numa conferência gigantesca, falando que a cientologia venceu, a verdade venceu, a opressão acabou, agora todos nós somos livres da Receita Federal. E não se dando por vencido, ele fez toda a diretoria da Receita Federal tirar uma foto, sorrindo, comemorando essa vitória. Ele não só ganhou da Receita Federal americana, ele humilhou a Receita Federal americana. Quando conseguiram que ela virasse uma igreja, daí fechou o rolê do dinheiro. Porque todos os funcionários eram do Sea Organization, eles ganhavam 60 centavos de dólar a hora para trabalhar, 60 centavos de dólar para trabalhar por hora. Então eles não tinham quase custo com manutenção, porque eles faziam tudo, né? Tipo, os staffs, eles limpavam, cuidavam, tudo. As pessoas que entravam na cientologia são pessoas de alto valor financeiro, porque eles escolheram as pessoas certas para entrar na cientologia. Então, esse cara fala que ele já viu doações de 25 milhões de dólares dados assim no ato, só pelo sentimento na hora. Um dos caras que organizou o documentário falou que ele já deu 250 mil dólares num dia, só porque ele conseguiu ser coagido pela igreja da cientologia. E eles não tinham mais impostos. Então, a igreja da cientologia é pequena. Ela era muito pequena, em vista de uma instituição grande. Eles tinham 50 mil membros no mundo todo. E eles tinham em bens o equivalente a 3, 4 bilhões de dólares. Porque eles conseguiriam criar a máquina perfeita de fazer dinheiro, com o mínimo possível de gastos. Isso fez da década de 90 um período de muito progresso para a cientologia. E tinha mais um agravante que eu esqueci de falar. Algumas pessoas tentaram processar a cientologia na década de 90, depois de ser considerada igreja, por tortura, coação, manipulação, sequestro, exploração, trabalho escravo. E eles conseguiam ganhar os casos, primeiro porque eles tinham os melhores advogados dos Estados Unidos, e segundo porque eles alegavam que tudo isso fazia parte do ritual religioso, isso fazia parte do processo, então não era tortura. Porque eles aceitaram fazer parte de uma igreja que tinha todos esses elementos. Então não fazia sentido eles brigarem por uma coisa que eles já tinham aceitado, sabe? Faz parte. É tipo você tomar ayahuasca e você processar porque você ficou fora da realidade, você ficou completamente louco. Mas quando você tomou o chá, foi para ficar louco. Então não faz sentido você processar por uma coisa que você mesmo fez. Só que na cientologia, eles estavam completamente errados e eles alegaram a ideia de que tudo isso fazia parte do processo espiritual de elevação. Então, eles estavam blindados. Eles tinham dinheiro, eles tinham mão de obra, eles tinham superioridade de direitos jurídicos. E daí, o que acontece? Eles ganham uma nova adição de celebridade. Tom Cruise. Tom Cruise foi o grande porta-voz dos anos 2000, década de 90, final da década de 90, anos 2000, da cientologia. E ele foi full loucura. Ele acreditou em tudo com sinceridade, porque ele é a pessoa certa, pessoa narcisista, adora atenção. E o David, o líder, ele sabe como envolver uma pessoa, sabe? Então ele foi indo para a cientologia, ganhou medalha para poder continuar, virou porta-voz oficial da cientologia. Então, se você procurar entrevistas dele nesse período, ele tá completamente fora da realidade. Longe, 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 longe. Entrevistas em lugares grandes, famosos. Então ele estava sendo um ótimo porta-voz, mas ele tinha um problema. Nicole Kidman. Nicole Kidman era a esposa dele naquele período. E o pai da Nicole Kidman é psiquiatra. E um psiquiatra é considerado
inimigo da Scientology. Então a Nicole Kidman, por associação, virou uma pessoa supressiva. E eles criaram um plano para afastar o Tom Cruise da Nicole Kidman. Isso envolvia várias sessões de auditoria, onde eles mostravam pro Tom Cruise que não era a melhor opção ficar com a Nicole Kidman. Lavagem cerebral dos 2 filhos adotivos dela, para eles entenderem que a mãe deles era uma pessoa supressiva que tinha que ser afastada. E eles ainda conseguiram que a justiça desse a guarda das 2 crianças para o Tom Cruise e não para a Nicole Kidman. Então a separação dos dois foi 100% fabricada pela Scientologia. E quem conta isso no documentário foi o cara que fabricou tudo isso. E a igreja foi oficialmente dividida em 2. A divisão das celebridades e a divisão dos membros. O objetivo da divisão dos membros era fazer de tudo para que as celebridades se sentissem completas, especiais, aceitas. Então, enquanto as celebridades viviam uma utopia de vida, onde eles conseguiam tudo o que eles queriam, os membros estavam passando por centro de reabilitação, a Sea Organization, passando por tortura, passando por coação, eram 2 completamente diferentes. E eles viraram literalmente cachorrinhos do Tom Cruise. Tom Cruise queria alguém para instalar equipamento de som na casa, e ia o staff da Scientologia. Queria alguém para construir um hangar para o helicóptero dele, Scientologia construiu. Precisava de alguém para blindar os carros dele, Scientologia mandava alguém para blindar os carros dele. Todas as necessidades eram supridas pela Scientologia. E ele achava que estava vivendo o melhor momento da vida dele, porque todo mundo era obrigado a venerar o chão que ele pisava lá dentro. Então ele virou praticamente um deus dentro da Scientologia. Tem até a festa de aniversário de 42 anos dele, onde está todo mundo comemorando, assim, gravada, hein? Essa no iate da Scientologia. Uau! E daí corta para um cara falando, a gente foi obrigado. Eles falaram que se a gente não sorrisse e acenasse e parecesse que era a melhor coisa da vida, a gente ia pagar por isso. Eles também criaram um mini projeto da namorada perfeita pro Tom Cruise, que era uma menina que não sabia que ela foi convocada para isso, mas eles compraram roupas caras para ela, arrumaram o cabelo dela do jeito que o Tom Cruise gosta e mandaram ela para casa dele. Ela ficou lá 2 semanas até que ela falou alguma coisa que causou revolta no David e no Tom Cruise e ela foi expulsa do projeto namorada do Tom Cruise e foi pro campo de concentração para ser reabilitada. Parece que eu tô falando teoria da conspiração para vocês, né? Mas não é. Isso tudo aconteceu. Eles têm prova, eles têm gravação. Parece loucura, mas aconteceu. Eu falo isso pra vocês, parece que eu tô contando uma grande fofoca. David, não se dando por vencido com todo esse BO, ele resolveu criar o buraco. O que é o buraco? O buraco é um nível abaixo do centro de reabilitação. Era literalmente um porão sem janelas, com uma porta só, onde todo mundo ficava lá dentro sem comer, só trabalhando, sem dormir, e eles passavam por momentos de tortura de guerra. Então, todas as coisas que vocês imaginam de tortura de guerra, eles passavam. Para quê? Para que eles pudessem, enfim, confessar os pecados deles. Uma coisa importante é que a Scientologia sempre deixava claro que você é um nada, você é um merda. Você nunca vai chegar a lugar nenhum e você precisa confessar tudo que você fez de errado porque você é a pior pessoa do planeta. Então, eles ficavam nisso. Eles apanhavam, eles sofriam tortura, eles passavam por uma sessão de auditoria onde eles tinham que confessar coisas que eles não fizeram. E um ator, que também tá nesse documentário, ele fala que é muito complicado você passar por tortura, passar por sofrimento, e quem tá te torturando é o equivalente ao papa da sua religião. Então você vai pensar o quê? Nossa, eu devo estar fazendo algo muito errado, já que o meu líder supremo está pessoalmente me torturando. E tanto o ator, quanto o porta-voz, quanto o imediato do chefe, todos eles já foram pro buraco. Eles ficaram muitas semanas nesse buraco. E eles explicam que, às vezes, o David chegava e fazia todo mundo brincar de dança da cadeira. Sabe a dança da cadeira? Tem uma música, todo mundo gira, tem sempre uma cadeira a menos e vai saindo as pessoas. Então, eles brincavam da dança da cadeira, mas todo mundo que perdia a cadeira saía do buraco. Então, eles estavam se estapeando para ver quem ficava mais tempo no buraco. E eles ainda explicam, a gente estava tão forte na doutrinação, se a polícia batesse naquele momento no buraco e todos nós estivéssemos destruídos, a gente olhar para a cara da polícia e falar, não, nós não somos torturados. Claro que não. A gente tá feliz aqui e a gente gosta de ficar aqui. Tchau, polícia. Do nível de doutrinação que eles estavam. Eles literalmente estavam pedindo para ficar naquele buraco, porque eles sabiam que a partir disso ia ter crescimento espiritual e eles não queriam perder. Mas também foi nesse momento que alguns dos líderes desistiram da Scientologia. Eles falaram, não, isso é tortura, isso é acima do nível. E daí o que aconteceu? Saiu uns 2 ou 3 líderes de alto nível da Scientologia porque eles ficaram torturados no buraco. E eles começaram a denunciar publicamente a Scientologia. O que a Scientologia fez? Ela chamou todas as ex-mulheres desses caras, botou todo mundo em rede nacional numa entrevista para falar:
Nossos ex-maridos estão errados, todos eles. A cientologia é de paz, a cientologia é de amor, a cientologia é vitória. Eles estão errados. As ex-mulheres, 5 ex-mulheres, em rede nacional, olhando na cara do entrevistador e falando: não, nunca ouvi falar sobre tortura na cientologia. Eles estão errados. Imagina a loucura. E em meio dessa insanidade, nós vamos se encaminhando para o final do documentário e o que aconteceu com a igreja até 2015, que é até onde o documentário acaba. Então nós temos o porta-voz que saiu, nós temos o imediato que saiu, e nós vamos ter um ator que saiu não por causa do buraco, mas porque ele estava literalmente perdendo a noção da sanidade dele. Ele falou: eu não sabia mais onde eu estava, o que estava acontecendo, eu tive que sair. Quando eu saí, eu percebi a loucura que era a igreja da cientologia e eu gravei um vídeo no YouTube. Esse vídeo atingiu muitas pessoas e eu recebi várias cartas e depoimentos de pessoas que conseguiram sair da cientologia por causa do meu depoimento. Obviamente, o vídeo foi derrubado, né? Mas ele decidiu entrar em contato com outro líder da cientologia que estava fugido no México. Ele fugiu para o México para fugir da religião. E falou: cara, a gente não pode deixar isso acontecer do jeito que estava. Vamos fazer um blog. Isso é início dos anos 2000, então o blog ainda era muito famoso. E eles fizeram um blog falando de tudo de errado que estava acontecendo na cientologia. E por isso eles foram quase mutilados, perseguidos. Tem gravação que eles fizeram de 10, 15 pessoas na porta da casa deles com câmeras gravando. Eles criaram sites que falavam que essas pessoas que saíram da cientologia eram assassinos, eram pedófilos, cometeram crimes sexuais diversos. Eles desciam um nível, assim. Sites inteiros dedicados a denegrir a imagem das pessoas que estavam fazendo esse blog. O Paul, que é o narrador principal, ele decidiu olhar para o lado e começar a ver o que estava acontecendo, porque todo mundo na cientologia era encorajado a não ver internet, não procurar nada que falavam sobre a cientologia. Mas como 2 colegas de profissão deles estavam fazendo esse blog, ele decidiu pesquisar sobre o assunto. E ele começou a achar tudo muito bizarro, tudo muito absurdo. E daí imagina o nível de alienação. Ele decidiu conversar com a própria família e descobriu que as filhas dele, que nasceram na cientologia, ele tem 3 filhas, 2 delas são gays. E essas 2 filhas estavam há muitos anos passando por um processo de cura gay, porque a igreja da cientologia não apoia nada da comunidade LGBTQIA+. E ele não sabia disso. E daí que ele ficou doido. Ele falou: como assim minhas filhas estão sendo convertidas, curadas? Não é assim que funciona. E ele falou: se eu estou num lugar onde meus filhos não são aceitos, eu não estou em lugar nenhum. E ele foi vendo o B.O., foi vendo a treta. E ele fez uma carta gigantesca, para todos os amigos próximos de verdade dele na cientologia. 25 pessoas explicando tudo de errado que estava acontecendo, que as filhas dele estavam sendo torturadas para curarem da homossexualidade, e mandou essa carta para 25 amigos dele. Os amigos chegaram na porta dele e falaram: você precisa queimar essa carta e você não pode contar isso para ninguém. Ele falou porra nenhuma e mandou a carta para os caras do blog, que publicaram essa carta, um trecho por dia, até que no último dia eles revelaram quem escreveu a carta, que é esse Paul, que é um manda-chuva em Hollywood. Quando descobriram que foi ele que escreveu, explodiu a notícia. O mundo inteiro começou a perseguir a igreja, começou a descobrir os B.O. que eles estavam fazendo, saiu em tudo quanto é jornal, e teve uma grande divisão na igreja da cientologia. E é um momento que eles contam com muita tristeza, porque é uma coisa triste, né? Então, quando você era considerado um inimigo da cientologia, você era uma pessoa supressiva e você tinha que ser excluído do círculo social. Então, todas essas pessoas que a gente vê falando no documentário sobre a cientologia, elas não têm mais contato com filho, com sobrinho, com primo, com irmão, com neto, que eles nunca mais viram, porque eles são proibidos de ter contato com essas pessoas. Então, todo mundo que saiu, além de ter que passar por toda uma desprogramação, ainda teve que aceitar que não ia ter mais contato com pessoas que ele amava e que seguia na cientologia. E o documentário acaba com uma conferência geral de 2014, 2013, uma coisa assim, com o David, que é o líder supremo, falando que a igreja está vivendo um grande momento de expansão, estão alcançando todos os lugares. E na legenda embaixo tem a verdade. A igreja estava com 50 mil membros em 2000 e alguma coisa, e pelo que eu pesquisei, atualmente a igreja tem 25 mil membros, mas os membros da igreja acham que eles são em 4 milhões, mas são só 25 mil. E ela tem morrido um pouquinho a cada dia. Eu não sei como está agora, ela ainda existe, ela é pequena. Eles pararam com o projeto de expansão, então agora eles estão mais centrados nele mesmo.
não tem mais relações públicas, não tem mais nada exterior. Agora quem tá dentro ficou dentro e é isso, e eles não se abrem mais para fora. E o que me pega nesse documentário também, além de tudo que eu falei para vocês, é o fato de que não é um cara louco que mandou todo mundo pra floresta. Não é uma comunidade hippie. Não é um grupo de pessoas à margem da sociedade. Não são pessoas de cabeça fraca que acreditam em tudo. São líderes, pessoas milionárias, pessoas que construíram a própria carreira, pessoas que faziam trabalhos que envolviam muito raciocínio, que eles eram muito competentes nas suas carreiras, que foram full doideira! Eles entraram na loucura e entraram bonito. Por quê? Porque começou fácil, que supriu as necessidades iniciais, o que estava faltando na vida deles, fez eles se sentirem completos, e eles gradativamente foram indo em direção a 35 trilhões de anos atrás, quando os alienígenas mandaram corpos para o nosso Fulcões e fez tudo aquilo. Então a gente vê de fora coisas estranhas acontecendo, você pensa, ai gente, esse povo é muito fraco de cabeça. Não, é só um líder encontrando como suprir a necessidade certa para essas pessoas e gradativamente fazendo elas entrarem no buraco. Então, é mais fácil do que parece, sabe? Faz a gente olhar com mais empatia para pessoas que participam de coisas que a gente não acredita ou que a gente não apoia e com mais humildade para nós mesmos, entendendo que a gente sim talvez possa acabar participando de uma coisa estranha, se for uma coisa que te traga pertencimento, que te traga um senso de comunidade, te faça sentir uma pessoa melhor e que te guie para que você não precise pensar no que tem que ser feito. E é isso, gente. Ficou muito confuso? Ficou muito comprido? Esse formato de contar sobre documentários é legal pra vocês? Me contem nos comentários, porque eu já tô naquele momento que o remédio do TDAH não tá funcionando. Parece que eu tô há 2 dias falando aqui pra câmera. Eu já não sei mais se eu tô falando direito. Eu vou descobrir isso na edição, tomara que tenha dado tudo certo. Mas me contem nos comentários o que vocês acharam sobre isso. É um formato mais diferente, a gente falando sobre a verdade, mas dentro de um contexto de cinema. Se você é novo por aqui e gostou do conteúdo, se inscrever no meu canal, você pode. Se você gostou desse vídeo, clica em curtir. E se você quiser, você pode me mostrar para alguém, para desgraçar a cabeça dessa pessoa também. Ver a minha descrição. Temos grupo no Telegram. Se você quiser ser membro, você pode ser membro. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.